Sobre a alta na previsão do crescimento econômico brasileiro, sobre essa apresentação de investimentos pelo PAC a investidores estrangeiros e muitos outros assuntos que estão movimentando a economia nesta semana, a gente conversa agora mais uma vez com o economista Jason Vieira. Jason, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Vamos começar com o PIB, então. A Soraya Lawande trouxe agora há pouco uma revisão da previsão do PIB para esse ano pelo Ministério da Fazenda, aumentando de 2,5% para 3,2%. E eu até enfatizei na entrada dela que essa previsão supera, é ainda mais otimista do que previsões do FMI e da Instituição Fiscal Independente, que esperam um crescimento de 3%. O quão factível é para você esse levantamento, essa projeção? Nós já até citamos anteriormente isso aqui. Existe um otimismo bastante exagerado em algumas partes, principalmente, de novo, conta-se com o agro e, obviamente, o agro é um dos drivers do crescimento brasileiro, pode-se contar com ele sim, o setor agrícola é o setor que melhor entrega nesse momento, mas nós temos, por exemplo, uma projeção de crescimento da indústria que não coaduna com os últimos indicadores que nós estamos observando agora e também alguns indicadores de serviços, que, na verdade, é o maior peso do PIB. O crescimento ele deve ser um pouco mais robusto, há vários motivos para isso, mas nós dependemos ainda da questão chinesa, que ainda está indefinida no curto prazo. Ô Jason, em relação a essa apresentação do PAC para os investidores estrangeiros, é uma velha discussão como atrair o dinheiro, o capital privado, principalmente do exterior, para essas obras que o Brasil tanto precisa e inúmeras obras paradas também. O que é primordial para que haja esse investimento? Primordial segurança jurídica. E aí, no momento em que, por exemplo, o Uber sofre uma multa de R$1 bilhão aqui no Brasil e a necessidade de contratação de 770 mil trabalhadores como CLT, fica difícil para o investidor estrangeiro observar o Brasil com olhos de que vai ter facilidades aqui dentro. Existe uma questão burocrática, existe uma questão tributária que deveriam ser, na verdade, resolvidas, por exemplo, com a reforma tributária, mas que ainda estão em andamento. Então, existe sim muito otimismo aí, não que não vá acontecer, porque essa transição de investimento, ela vem muito do padrão chinês, ou seja, a própria China está alterando o seu modus operandi em termos de investimentos, está se voltando para essa tecnologia verde, digamos assim, mas isso depende, obviamente, do investidor estrangeiro observar o Brasil com bons olhos. E o lançamento de mais um PAC remonta ao passado do que nós vimos, que já observamos, especialmente em relação àquilo que agora se diz que não aconteceu, mas aconteceu, que foi a Lava Jato. Agora, não posso deixar de te perguntar, né, Jason, a respeito das suas expectativas para esse encontro do Copom, entre hoje e amanhã, com a divulgação da nova taxa básica de juros. A gente já está de olho em comunicados anteriores, sinalizando para uma queda de 0,5 ponto percentual. Há espaço para algo um pouco mais ousado? O que você espera? Não, os últimos indicadores de inflação, eles foram um pouco mais pressionados, especialmente alguns itens ligados a combustíveis devem se pressionar mais porque o petróleo continua em alta e deve haver mais alguns aumentos de, pelo menos, os derivados de petróleo, mas o ritmo deve continuar de 0,5 ponto percentual e o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse recentemente que pode-se aumentar o ritmo, mas provavelmente isso vai acontecer no próximo ano. Ou seja, as reuniões daqui até o final do ano provavelmente vão se manter no ritmo de 50 basis points, que não é um ritmo ruim, dado o contexto atual, contexto de inflação e de pressões que ainda existem em alguns itens importantes. Ô Jason, daqui a pouco, por volta de 10 da manhã, o presidente Lula fará o discurso tradicional do Brasil na abertura da reunião da ONU e, paralelamente, o ministro Fernando Haddad fazendo reuniões com representantes dos Estados Unidos, discutindo economia verde. Um evento como esse pode render quais frutos econômicos para o Brasil? O Brasil tem grandes intenções nessa questão do investimento verde, mas nós estamos ainda verdes nessa situação. Eis a questão. Nosso parque industrial ele ainda não está preparado para se buscar esse tipo de investimento. Nós precisaríamos, de certa maneira, abrir um pouco mais a nossa economia. Nós somos uma economia muito fechada e todo investimento estrangeiro é bem-vindo. Todo investimento estrangeiro traz resultados aqui para o Brasil. Mas isso, obviamente, precisa vir de novo com toda a questão que já foi citada anteriormente. A questão da reforma tributária, uma redução das burocracias em relação ao Brasil, tanto que o próprio Brasil está dizendo, precisamos aumentar a velocidade na questão dos licenciamentos ambientais. E isso faz muito sentido, porque a burocracia é um grande componente que afasta o investidor estrangeiro daqui. Agora há pouco, Jason, o Tiago te perguntou a respeito da apresentação do PAC para investidores estrangeiros
E você destacou que é importante que haja segurança jurídica, uma política fiscal consolidada ou pelo menos um pouco mais segura para atrair esses investimentos aqui para o Brasil. E não dá para a gente deixar de falar de reforma tributária que entra nesse pacote. Há uma previsão muito otimista por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que o Senado vai aprovar essa reforma, que a reforma vai voltar para casa e que todo esse processo será finalizado na primeira quinzena de outubro. O que o mercado espera em relação a isso? Se isso for verdade, será ótimo, mas obviamente essa passagem pelo Senado precisa se retirar aqueles penduricalhos que transformaram uma reforma que tinha de 20% a 22% em termos de IVA, de imposto de valor agregado, para quase 30%. E seria muito importante que isso acontecesse agora, porque uma redução da carga tributária não seria uma redução, na verdade. Isso daí traria uma justiça tributária no sentido de se tirar as burocracias que comem pelo menos quase a metade do ano do empresário brasileiro só na parte tributária. A reforma ela é importantíssima, ela é bipartidária, ela traz, vamos dizer assim, recursos para o Brasil no sentido da desburocratização, porque o investidor estrangeiro, ao trazer dinheiro para o Brasil, ele tem que sofrer a mesma burocracia do investidor local pela questão tributária. Se isso não acontecer, é um ponto positivo e sempre será um ponto positivo para o Brasil. Mas lembrando o seguinte, nós estamos aí com uma reforma tributária e o governo está otimista demais em relação à arrecadação. E já colocou-se, de alguma maneira, que para o próximo ano, tentando se dizer que, provavelmente nós não vamos conseguir cumprir o déficit zero, vamos pedir aí ao Congresso de novo um waiver de gastos. E por aqui nós sigamos muito atentos em relação ao resultado da nova taxa básica de juros que vai ser anunciado nesta quarta-feira. E depois o Jason volta, Jason Vieira, economista, volta para trazer análises para a gente. Bom dia, Jason. Bom dia. Bom, e mais análises aqui no Jornal da Manhã, já temos nosso comentarista Cláudio Dantas conosco. Cláudio, bem-vindo, bom trabalho para você. Bom, são inúmeros assuntos, expectativa da fala do Lula daqui a pouco às 10 horas da manhã e também a reunião do Copom, que começa hoje e o anúncio será feito nesta quarta-feira, como tradicionalmente ocorre. Bem-vindo. Bom dia, Tiago, bom dia, Lívia, bom dia a toda a nossa audiência. Eu estava assistindo a entrevista do Jason, ele tocou em alguns pontos fundamentais que eu queria ressaltar dois deles. Essa projeção, essa melhora na projeção do crescimento do PIB, ela se deve, em boa parte, ao trabalho que o Congresso vem fazendo justamente na aprovação dessas medidas que trazem uma expectativa de melhora do ambiente de investimento, trazem segurança jurídica e tudo isso, naturalmente, faz com que a própria economia se desenvolva sozinha, né, sem interferência do governo. E o outro aspecto é justamente o Banco Central, o trabalho que o Banco Central fez no controle da política monetária até aqui, apesar do assédio que foi feito por parte do governo, por parte da esquerda de uma maneira geral, com críticas diárias, com ataques diários, o Banco Central conseguiu manter uma política monetária responsável e agora vem fazendo os cortes de juros necessários para quê? Justamente para melhorar o ambiente de crédito no Brasil a partir do segundo semestre. 2024 ainda tem uma projeção de desaceleração econômica, então a gente precisa realmente usar esses meses que restam de 2023 para tentar chegar em 2024 com mais fôlego.